Vamos falar da Fazenda, né, Vini? Puta, que delícia, um assunto leve, né? Entretenimento. Só que não. Nós vamos falar de racismo reverso agora. O que aconteceu, Vinícius? Pois é, Paulo Matias. Olha, você sabe que a Jojo não vai muito com a cara do Biel, né? Do menino Biel. Eu não sei como que ela não agrediu o Biel ainda, né? A Jojo. Mas ela não gosta dele, não se identifica com ele. Acha que ele tem aquele olhar meio debochado, e de fato tem. Mas o Biel fica incomodado com isso, porque ele quer ser amigo da Jojo. Ele quer se aproximar da Jojo, mas a Jojo não quer. Aí teve uma festa lá, Paulo, que o Biel questionou a Jojo se ela não gostava dele por ele ser branco. E isso pegou ela guardou isso pra ela. E aí na última roça, ela votou no Biel e deu essa justificativa. Vamos ouvir. Nossa. E você também, e você na sua e eu na minha. Agora, levantar a bandeira, por causa de uma pergunta que eu fiz, que se eu te trato... eu não gostei. Que se eu te trato desse jeito... E eu não gostei. Você acha que eu gosto do jeito que você me trata? Me faz pensar o quê? Racismo não é só do branco pro negro, Jojo, pelo amor de Deus. Tá bom. Ai, pelo amor de Deus. Você precisa estudar, Gabriel, porque você não sabe das coisas, então. É a mesma coisa de eu chegar pra você e te perguntar. Ô, Gabriel, você não fala comigo, me trata mal porque eu sou preta? Eu jamais vou te fazer essa pergunta. Mas se eu te tratasse como você me trata? Mas a questão é, quando não gosta, não tem nada a ver cor. Você viu ele perguntando pra ela? Você acha que o racismo é só do branco com o preto, né? E a Jojo falando que não tem nada a ver, que ela só não gosta dele e pronto, né? Que ele não deveria ter feito essa pergunta pra ela, por isso que ela votou nele e insistiu nesse ponto de que racismo reverso não existe. Depois da exibição, inclusive, desse VT, Paulo, no programa de ontem, o apresentador Marcos Mion complementou dizendo o seguinte: discussão super importante e super válida, ainda mais em um país como esse. E o Biel, que tinha ido para a roça, venceu a prova do fazendeiro, então tá livre da roça e provavelmente pode mandar a Jojo aí para a roça na próxima semana. Muito bem, vamos começar com aquele que faz previsões muito concretas, acertadas sobre a Fazenda. Já disse aqui neste programa que Jojo Todinho será a vencedora. É o presidente oficial do fã-clube de Jojo Todinho, fora da bolha de Jojo Todinho. Joel Pinheiro da Fonseca, o primeiro intelectual que Jojo Todinho adquiriu para o seu time, né, Vini? É importante a gente destacar isso. E aí, para você, Joel, eu te pergunto, existe racismo reverso? Em primeiro lugar, Paulo, é bom lembrar que todo líder precisa de intelectuais ao seu redor, né, para construir também um projeto. Então eu sou talvez o intelectual de Jojo Todinho. O guru de Jojo Todinho. O Guedes. Ela que não me conhece ainda, falta ela saber que eu existo, mas se ela soubesse, com certeza eu teria esse papel. Mas ela descobrirá, agora, Joel, descobrirá. O microfone da Jovem Pan fará chegar na assessoria de Jojo Todinho. Vamos levar um carro de som lá pra Fazenda. Nós temos aqui um intelectual à disposição de Jojo Todinho, assessoria da Jojo Todinho aí de todos. Por favor, entre em contato com o Joel Pinheiro, que eu tenho certeza que ele tem muito a agregar nessa corrida de Jojo Todinho rumo ao ápice, né? Presidência dos Estados Unidos. A presidência dos Estados Unidos. Zoeira. Vai lá, Joel. E ressaltar primeiro, olha que injusta a acusação do Biel, né? Por acaso a Jojo Todinho trata todos os brancos mal, que nem ele? Não, né? Ela trata bem vários outros. Eu tô supondo, eu vou dizer que eu não assisti pra comprovar o que eu tô falando, mas eu imagino que tem outros brancos ali que ela trate super bem. Eu entendi, então, você tá comentando sem ter assistido. Não é preconceito racial coisa nenhuma, é porque realmente esse Biel, ele tem um quê meio cínico, né, no olhar ali, ele tem alguma coisa ali que não inspira maior confiança, talvez. Então foi por isso, não teve nada de preconceito racial. Agora, é possível um negro ter preconceito contra branco? Sim, é possível. Eu acho que é uma briga meio desnecessária pelas palavras, quando as pessoas tentam negar que o óbvio possa existir. É óbvio que dá para ter preconceito do negro contra o branco. É óbvio que em certos contextos, um branco pode ser preterido por causa de sua cor e tudo, mas no Brasil, vamos lembrar, isso é importante lembrar, no Brasil, isso é exceção da exceção, né, gente? O que vigora na nossa sociedade, os padrões culturais e sociais que vigoram na nossa sociedade são praticamente todos de colocar o negro para baixo e o branco para cima. Então você dizer que, ok, em certas situações muito especiais pode acontecer sim o inverso, mas não é a regra e não é o normal aqui no Brasil. Lembrando que a estrutura da nossa sociedade, a organização da nossa sociedade vai além também. Essa desigualdade racial vai além também do mero preconceito racial que brancos sintam contra negros
ou vice-versa. Tem toda uma história do legado da escravidão, tem todo um conjunto de expectativas sociais e culturais que foram criadas por causa dessa desigualdade, que acabam realimentando, então, uma certa visão de diferença e de hierarquia das raças. É muito mais que apenas um preconceito racial pessoal, de que eu não gosto de negro ou eu não gosto de branco. Vai muito além disso, mas sim, é possível ter preconceito contra brancos e tem países. No Brasil, não. Mas tem países na África, por exemplo, que uma minoria branca pode, inclusive, estar sob risco de violência de uma maioria negra. Isso é perfeitamente possível. Não existe na essência das raças um DNA de que não, esse aqui sempre vai ser o racista, esse aqui sempre vai ser a vítima do racismo. Não existe isso. Em diferentes contextos, as coisas podem ser diferentes. Inclusive, Paulo, um dos participantes mais próximos da JoJo na Fazenda é o Matheus Carriere, que é branco. Né? E tem outros amigos dela ali dentro da casa que são brancos também. Inclusive, se ela fosse conviver só com pessoas negras, ela ia conviver só com a Lid, que é negra também. Né? Porque a maioria dos participantes são brancos. Então, não tem nada a ver. Perfeito. Ela nunca deu a entender, nunca induziu esse tipo de preconceito contra o Biel. Ela simplesmente não gosta do cara. Perfeito. Paulinha, eu quero te ouvir também sobre esse tema. Existe racismo reverso? Eu acho que o que o Joel falou faz todo sentido, né? Aqui no Brasil, cadê o branco que foi excluído, né? O Biel, no caso, por outras razões, claramente. Quem acompanha a Fazenda consegue perceber que não tem Biel nada deve ter sofrido muito. Dele, né? É isso. Acho que o Joel resumiu bem. Acho que o Adriles está louco para falar, balança uma canetinha. E acho que a JoJo agora fica nessa situação. Agora, o que pega pra mim... Olha, dá uma olhada nisso daqui, Paulinho. Olha isso. Olha a aflição. Isso aí é mal de Parkinson? O que é isso? Eu sofro de ansiedade e Que é isso? A E o caneta Paulo vai... sempre coloca minha voz por último. Eu quase morro aqui de Calma, mas eu fiz de propósito. Eu vi a eu sei canetinha, eu que você é falei, ruim, não, você é mal. calma. Você é Paulinho, mal. Tá me conclui o deixando raciocínio. mais nervosa do que as eleições americanas balançando essa caneta. Aí tá causando ansiedade no nosso público. Mas o que eu acho, assim, é que várias pessoas que recebem muitas críticas na Fazenda, às vezes até ganham a Fazenda, né? Porque o Biel tá lá, agora escapou mais uma vez da roça, é o fazendeiro. E assim ele vai continuando ali. Tudo bem que é sempre bom ter antagonistas dentro da história, né, Vini? Pra trazer aquela pimenta e tal. Com certeza. Mas será que o Biel ganha a Fazenda? Não sei. Muito bem. Adrilles Jorge, por favor, pode Não ir lá existe com a sua racismo canetinha. reverso, existe racismo. Existem localidades na África, por exemplo, em que mulatos miscigenados são desconsiderados e sofrem preconceito. Se eu não me engano, é no Congo, no Sudão, alguma coisa assim. No Brasil, esse racismo reverso existe, mas ele está entranhado especificamente, infelizmente, nesses movimentos identitários. O movimento negro, infelizmente, ele promove esse tipo de coisa. Primeiro, o princípio próprio de lugar de fala incide no racismo sistêmico contra aquele que é macho, adulto, branco, que não pode falar de qualquer forma sobre o preconceito exercido contra o outro e pelo outro. Ou seja, isso promove um tipo de visão racial que é muito clara. Por exemplo, as netas do Gilberto Gil foram canceladas, foram criticadas por ter sofrido um certo de branqueamento, ou seja, as netas, as filhas do Gilberto Gil se casaram com homens brancos, inclusive tem um rapaz que é candidato a vereador, que é branco, mais branco que eu, que se coloca como negro, e esse embranquecimento, ou seja, a miscigenação, que é a causa primeira da gente ser o país menos racista do mundo, embora exista racismo pontual e circunstancial ainda no Brasil, é atacada por movimentos racialistas que promovem, que tentam promover a quebra do preconceito, instilando mais preconceito numa separação artificial entre negros e brancos. Ou seja, movimentos negros veem o macho adulto branco como a origem do mal e do preconceito e colocam fora de qualquer tipo de sistema inclusivo racial. Esse tipo de racismo é uma espécie de racismo reverso. Claro que a maioria das manifestações racistas, fenotipicamente, são feitas contra negros retidos e são exceção. Perfeito. Agora, a separação racial, ela é feita muito mais por parte daqueles que visam combater o preconceito, são movimentos de esquerda e progressistas, do que o bojo da população, que realmente a maioria não está nem aí para isso. O Joel disse bem, a maioria desse racismo estrutural é feito pela quebra da escravidão, que jogou os negros na marginalidade.
De resto, o racismo fenotípico ainda é minoria e esse racismo reverso é promovido, infelizmente, por movimentos identitários, por exemplo. E quando você não se coaduna ao discurso ideológico dos movimentos raciais, como é o caso do Sérgio Camargo, ele sim já foi chamado de negro racista e nazista por pessoas que são brancas e que promovem esse tipo de racismo reverso em cima daqueles que não se alinham ao discurso racialista de movimentos identitários. Então, quem promove racismo reverso são os movimentos identitários radicais no Brasil, que deturpam falas e incutem preconceitos. Intervalo comercial, produção, por favor, vamos para o intervalo, por favor.